Essa é uma edição onde teremos palavras breves e pontuais de pastores de nossa denominação sobre temas variados relacionados às experiências e expertises dos mesmos. Apreciem o direto ao ponto. A igreja ela não deve ser só um departamento de missões, ela deve ser a missão toda. Nós não podemos eventizar aquilo que é a razão, a natureza, o caráter da Igreja de Jesus. Em 2016, eu tinha 3 igrejas para conhecer no Brasil e uma incerteza. A incerteza de que Deus estava, de fato, me chamando para cuidar de pessoas, para pastorear pessoas, para conduzir as pessoas numa visão a que transformasse essas igrejas em igrejas vivas, de fato, que adorasse a Deus, glorificasse a Deus e abençoasse as pessoas. Eu não tinha essa certeza, ela havia se perdido. Pedi para sair da igreja que eu pastoreava, cansado, exausto, me sentindo muito mal, e então essa incerteza de que Deus estava me chamando de fato para pastorear uma igreja, ela me tomou por completo. Então, em 2016, fui convidado pelo pastor Sandro para conhecer 3 regiões do nosso país, incluindo Olinda, mas sem nenhuma vontade, cheio de medo, de inseguranças, de que eu seria um pastor, uma pessoa vocacionada para cuidar de vidas. 2016 não foi só o ano da incerteza, mas foi o ano também da certeza, né? Durante muitas perguntas, durante muitas conversas que eu tive no ano de 2016, boa parte delas eu ouvia a mesma pergunta: você tem certeza do seu chamado? E isso para mim era constrangedor, assim, era tenebroso, entrava como uma faca no meu peito, né? Então, eu tive uma conversa com um pastor que não fazia parte do meu contexto de igreja, nem sabia da minha história, e ele fez a mesma pergunta para mim. E eu voltei para casa com a certeza de que Deus não tinha me chamado e de que eu tinha que partir para outro rumo. A minha ideia era ir embora do país e que isso iria acontecer de fato. Então, eu conversei com a Elô sobre isso, né, depois de tanto tempo, meses, semanas, né, angustiantes, de tomar um rumo na vida. Então eu bati um papo com Deus no intervalo aí de minutos, e eu entendi que o que Deus queria promover em mim era a certeza de que Ele tinha me chamado, e era isso que importava. E algo importante para lembrar sobre essa questão da convicção é que Deus ele está fazendo alguma coisa em qualquer lugar do mundo e da história e por toda a história. E importa mesmo é que, assim como Isaías naquela visão que ele teve de uma conversa de Deus ali com os anjos, que existe uma necessidade enorme e que talvez eu seja inadequado para essa missão, mas eis-me aqui, Deus. Então, em 2016 eu tomei essa decisão. Deus de fato tinha me chamado e eu estaria pronto para fazer o que Ele quisesse que eu fizesse, aonde quer que fosse. E parti para Olinda, 3 de dezembro de 2016. 2017, então, eu cheguei pronto para viver algo novo de Deus, né, para a minha vida, para a minha família, a igreja, o ministério, era tudo novo, cidade nova, experiências novas, mas tem algo interessante que aconteceu. Deus havia restaurado meu chamado, mas eu que gosto de planejar, cheguei sem nenhum plano na cidade, sem nenhum plano para a igreja, sem nada definido sobre como eu iria proceder. Eu queria perceber de fato o que Deus estava fazendo, essa oração eu faço até hoje, o que Deus está fazendo, como nós podemos participar, como nós podemos nos unir a Deus naquilo que Ele está fazendo, como Ele deseja nos usar. Essas foram perguntas que eu fiz, mas assim, as respostas não são fáceis, elas não são explícitas. É uma sensibilidade, é um processo de intencionalidade exaustivo. Então, em 2017, eu tinha um novo rumo, mas nenhum projeto. Mas o fato é que a gente precisava tomar uma decisão muito difícil. Uma igreja que já se reunia por mais de 3 anos e meio num hotel à beira-mar,
precisava de um novo início. Então, em junho de 2017, nós decidimos chamar de ruptura. Não é acabar, mas é dar de fato um reset e começar algo novo. Então, durante junho a dezembro de 2017, zeramos aquilo e começamos a fazer de fato essa oração. Né? Quem é as pessoas que Deus deseja alcançar? Aonde vai ser esse lugar? Né? Desafio enorme, não é algo tão pragmático, algo tão fácil. De fato, a gente queria ser respostas de oração, né, da vida de muitas pessoas naquela cidade, no bairro onde nós estamos situados hoje. Mas uma coisa que eu fiz, eu conversei com todos os pastores que eu podia sobre plantação de igrejas, sem medo de perguntas, sem medo de distância. Fiz tudo o que eu poderia fazer de treinamento sobre isso, eu li tudo sobre isso. Sobretudo, entender de fato, né, o que é que Deus está fazendo. Então, algumas coisas eu tenho certeza, Deus está plantando uma igreja na cidade de Olinda e Deus está plantando a mim e a minha família naquela cidade. Depois de um tempo de oração, de planejamento, isso acontecendo na sala da minha casa, orando, conversando, isso não foi o tempo todo. Na verdade, a maior parte desse trajeto, dessa caminhada, dessa jornada até o início, de fato, da plantação, do primeiro culto público nessa nova fase, foi um tempo de muita fé, muita ousadia, né? Uma igreja que tinha quase 20 pessoas, que teve metade disso reduzido com a saída do Maica, a volta do Maica para os Estados Unidos, e planejaram uma nova igreja com um grupo de 10 pessoas. Principalmente porque estávamos planejando que igreja gostaríamos de ser dentro de um prazo de 3 anos. Né? A gente não é muito dado a isso. Então, a gente tentou combinar aquilo que Deus estava fazendo com a nossa responsabilidade. Provérbios fala que o homem faz planos, mas a palavra final ela é de Deus e nós levamos isso a sério. Não entregamos um plano para Deus, mas nós desenvolvemos isso com a igreja local e participando exatamente com Deus naquilo que Ele estava fazendo naquela cidade, naquele contexto. Mas nós entendemos que seríamos uma igreja missional, uma igreja missionária no seu próprio contexto, na sua própria realidade. Então, tem algumas implicações. Essa igreja que é missionária é esse mesmo processo de intencionalidade, aquela exaustão na maneira de olhar, de enxergar as pessoas e a cidade. O que é que essas pessoas fazem, para onde elas vão quando vão se divertir, o que é que elas comem, o que elas gostam de conversar, porque se nós não entendemos as perguntas que elas estão fazendo, quais são os seus anseios, nós não vamos conseguir dar as respostas de Deus para essas pessoas. Ou nós vamos dar respostas a perguntas que essas pessoas não estão fazendo. Então, essa igreja missionária, no seu próprio contexto, ela tem a ver com isso, né? Essa igreja preocupada com a cidade, comprometida com a cidade. Uma igreja que ela é uma extensão do que está acontecendo ali. Ela não é algo à parte, nem é uma igreja que, se fechar as portas, os vizinhos vão agradecer, né? Ou não vão sentir falta disso. Então, por isso, uma igreja missional. Uma igreja acolhedora nos seus relacionamentos e nos seus ambientes. Uma igreja que precisa, e esse tipo de igreja, ela responde a um tipo de anseio. Uma cultura que está em busca da autonomia, do isolamento, do distanciamento, ao mesmo tempo que tem uma crise enorme por se relacionar com as pessoas, por conversar, pelo diálogo e por ambientes que proporcionem isso. Então, a igreja ela precisa também, o espaço físico da igreja precisa proporcionar a isso, né? Todos os lugares que a gente vai hoje, a gente gosta de ir nesse ambiente que seja acolhedor. Então, a igreja, esse ambiente, as pessoas também sendo pessoas acolhedoras, né? De ser uma igreja simples. A gente não precisa burocratizar. Eu acho que o Evangelho, ele tem a sua própria complexidade e nós contamos com o Espírito Santo para trazer luz, né, à palavra de Deus, aos nossos corações. Então, uma igreja simples, né, uma igreja que
ela seja clara na sua maneira de se comunicar, na maneira em que a pessoa ela entra, de como ela se desenvolve, de como ela pode se engajar. Então, algo que seja de fato simples, algo que qualquer pessoa que entrar, um cristão ou um não cristão, ele compreenda o que está acontecendo nessa comunidade de fé. Uma igreja que tenha relevância cultural, ou seja, que ela dialogue com o que está acontecendo, que ela seja contemporânea na sua linguagem, na sua comunicação online e offline, para que ela também não seja aquele ponto histórico nos dias de hoje, que você olha para o lugar ou você ouve uma mensagem e ao sair e lidar com a sua realidade, você não sinta uma diferença tão grande, né? Então, a contemporânea nesse sentido, que traga relevância cultural nesse sentido, né? Que dialoga de maneira que o nome de Deus seja glorificado ao se deparar com os sinais da presença e da glória de Deus na cidade e na cultura. E uma igreja que seja multiplicadora de discípulos e de novas igrejas. Então, o Farol, a igreja missionária, o Farol, quer ser de fato luz para a cidade dentro desses pilares, né? Uma igreja que não faz discípulos, uma igreja que não trabalha de maneira intencional e relacional na maneira em fazer novos discípulos, é uma igreja que precisa ser plantada, replantada, revitalizada num espaço muito curto de tempo. E plantação de novas igrejas, porque é isso que novos discípulos fazem. Eles se multiplicam e eles multiplicam novas comunidades de fé que multiplicam novos discípulos.